Mais de 2 meses após a primeira morte por Covid-19 no Brasil, o país é o segundo maior em número de casos, perdendo apenas para os Estados Unidos globalmente. Um conjunto preocupante de fatores levou a nação a chegar à terrível marca de mais de 450 mil infectados e superar os 30 mil mortos. O país vê agora a doença se alastrar pelo seu interior e caminhar pelas periferias das grandes cidades. Para entender melhor os riscos da pandemia, eu conversei no dia 23 de maio com a médica e infectologista Renata Guise, formada pelo Instituto Emílio Ribas. Ela começou a entrevista falando sobre a evolução da doença na cidade e no estado de São Paulo. Então, assim, o que a gente pode observar da curva? O mês de né, do final de fevereiro, que foi o primeiro caso, até o final do mês de março, houve um aumento de números, óbvio, né, de 1 para 1.000, mas esse aumento foi sendo gradual. E aí, no mês de abril, esse aumento já começou a se acentuar, mas de uma forma gradual, não fazendo um pico. A partir do mês de maio, a gente já notou um aumento mais acelerado, já fazendo aquele formato do pico da curva, tá? Se estamos agora no pico ou não, ficou um pouco difícil de afirmar. O que a gente pode dizer é que nossa capacidade do sistema de saúde já está chegando no seu limite. Segundo a Universidade Johns Hopkins, que consolida estatísticas oficiais sobre a doença, o Brasil já é o segundo país no mundo mais afetado pela Covid-19. Eu gostaria que você comentasse essa estatística, levando em consideração o fato de subnotificações, tanto em número de casos quanto em número de mortes. E se a gente for pensar nessa subnotificação, muito provavelmente o Brasil ele já é o epicentro da pandemia no mundo, né? Existem dados estatísticos baseados nesses números aí de proporção de testagem que estimam que, na verdade, o nosso número pode estar defasado em até 16 a 18 vezes. Então, se a gente multiplicar nosso número, mesmo que seja pela metade disso, a gente já vai ter ultrapassado os Estados Unidos no número de casos. Então, é por isso que nas 2 últimas semanas a gente tem muito ouvido na mídia, né, sobre o Brasil, e na mídia internacional, inclusive, de que o Brasil provavelmente é o novo epicentro da pandemia no mundo. Renata, por que é tão difícil fazer testagem em massa no Brasil? E o que pode ser feito quanto a isso? O que corrobora para a nossa baixa testagem é a falta de insumos. Então, o Brasil ele não se preparou logo lá no início da pandemia com esses kits diagnósticos. Então, assim, a gente começou a ter um aumento do número de casos, a gente tinha um laboratório que a gente mandava todas as amostras aqui da cidade de São Paulo, que era o Adolfo Lutz. Então, realmente houve um atraso na preparação dessa base aí de métodos diagnósticos, de laboratório, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. E agora a gente consegue ter uma capacidade maior de testagem, porém ainda bastante aquém, ainda mais por conta de valores, faltas de insumos, né? A maioria desses testes eles vêm de fora, então o Brasil ele acaba enfrentando uma concorrência externa desleal, né? Por exemplo, os Estados Unidos, que acaba comprando grande parte porque eles têm um poder econômico mais favorável. Então, são várias variáveis que acabam afetando nessa nossa baixa testagem. O que, na sua opinião, seria uma estimativa realista para o desenvolvimento de uma vacina, desde o tubo de ensaio até os testes clínicos? Apesar da gente querer muito uma vacina para ontem, a gente tem que ter em vista que o principal foco é a segurança, né? Então, a gente não pode, que bom, temos uma vacina, mas essa vacina não ser segura e a longo prazo a gente começar a ter evidência de que pode ter algum malefício para as pessoas que foram vacinadas. Então, perspectiva até o final do ano, tem algumas notícias de que pode ser que alguma dessas vacinas sejam liberadas para uso comercial até o final do ano. Porém, não tem como a gente ter certeza de que isso vai acontecer. Eu acho que é uma estimativa muito otimista isso, para falar bem a verdade,
e talvez até perigosa, porque eu entendo que tem que acelerar, mas ao mesmo tempo a gente tem que prezar pela segurança, então esse balanço é um pouco difícil às vezes de acontecer. Apesar do Brasil ser um país que não investe em pesquisa, né, que não valoriza a pesquisa, que não destina a verba necessária para que a gente tenha pesquisa aqui, nós temos grandes pesquisadores, pesquisadores que foram para fora, estudaram fora, foram treinados e que hoje desenvolvem pesquisa aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem a vacina da dengue, né, que foi desenvolvida aqui no Brasil e que tem uma aplicabilidade bastante interessante. Então, eu acho que existe essa possibilidade, sim, ou eventualmente, né, se essa vacina for descoberta em alguma outra nação e provavelmente, né, com quebra de patente, tudo isso que deve também ser acelerado, porque é uma questão de saúde pública, eventualmente aqui pode ser reproduzida essa vacina. Eu acho que é uma possibilidade. Na sua opinião, o quão grave é o retorno do sarampo como doença infecciosa no Brasil? O que explica essa volta e o que pode ser feito para combater essa doença? Então, o sarampo é uma doença viral, né? É muito transmissível. Então, assim, só para fazer um paralelo, né? Uma pessoa infectada pelo coronavírus, ela consegue transmitir para 2 a 3 outras pessoas. Uma pessoa infectada pelo sarampo, ela consegue transmitir para até 10 outras pessoas. Então, a taxa de transmissão do sarampo, ela é muito maior do que a do coronavírus, por exemplo. Por que que a gente não vive uma pandemia de sarampo, por exemplo? Justamente porque nós temos a vacina, porque essa é uma vacina que é dada na infância, ela é muito segura e muito efetiva. Então, realmente não teria por que a gente está vivendo isso aqui novamente, mas por conta desses movimentos anti-vacinas, né, e de muitos pais que não vacinam seus filhos na infância, a gente acabou tendo esse retorno. Uma outra coisa que a gente tem visto também é que, às vezes, algumas pessoas que tomaram a vacina na infância acabaram pegando a doença, aí já numa forma mais branda. Isso porque, como qualquer outra vacina, você quando toma, você tem um pico na produção dos seus anticorpos. E aí, isso com o tempo vai caindo bem lentamente. E algumas pessoas podem não ter esse pico tão bom, tão efetivo, tão alto, e aí eles podem perder esses anticorpos ao longo da vida e chegar lá, sei lá, com seus 30, 40 anos e não ter mais uma quantidade suficiente de anticorpos para proteger da doença. Antes de terminar a entrevista, eu perguntei à Renata se tinha alguma coisa que eu tinha deixado de perguntar para ela que ela gostaria de acrescentar. Ela resolveu, então, falar sobre a cloroquina, medicamento que, de acordo com o presidente do Brasil, é eficiente no combate à Covid-19. Os últimos estudos não têm mostrado benefício no uso dessa medicação, né, nem da cloroquina, nem da hidroxicloroquina. Inclusive, com alguns desses estudos tendo mostrado um efeito deletério dessas drogas em relação a alterações cardíacas, né? Há alguns tipos de alterações no traçado do eletrocardiograma que podem configurar desfechos mais desfavoráveis, tá? Então, a tendência desse momento é de cada vez mais restringir o número dessa medicação, o número de pacientes tratados com essa medicação, por falta de evidência de benefício na literatura. Apesar da gravidade do cenário descrito por Renata Guise, o presidente Jair Bolsonaro segue tentando minimizar a doença e desrespeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde. No estado de São Paulo, o governador João Dória apresentou recentemente um plano de reabertura econômica. Enquanto isso, o número de casos segue aumentando a cada dia e o número de mortes também.